Está começando Na Montanha, o seu podcast. Autoestilo, de montanhista para montanhista. Produzimos produtos ecologicamente conscientes para sua aventura, projetados por quem usa, feitos para durar. Equipamentos de qualidade para um montanhismo consciente. www.autoestilo.com. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está assistindo ou ouvindo a gente. Eu sou Ailton Zulu e esse é o Na Montanha, o seu podcast semanal. Bem, eu estou recebendo aqui hoje um convidado muito, mas muito especial, direto do continente africano. Ele está aqui no podcast Na Montanha. Eu recebo um convidado que transformou a sua vida em uma jornada de descoberta e desconstruções. Gabriel Turano, paulistano de 36 anos, 37 já, 37 anos, luta e 37, tá aqui, a correção aqui é ao vivo, viu? É administrador com pós-graduação em marketing, mas a sua verdadeira formação veio das estradas e das culturas e das experiências que ele acumulou ao longo da sua trajetória. Após mais de uma década no mundo corporativo, ele decidiu vender tudo, pegar a sua mochila de 13 quilos e embarcar sem passagem de volta. Desde então, cruzou mais de 60 países em 4 continentes, apoiou projetos sociais, enfrentou desafios como Annapurna, Basecamp no Nepal e rodou mais de 20 mil quilômetros de moto pela África. Hoje, além de viajante, é escritor, palestrante, guia de mergulho e um eterno buscador de novas perspectivas. Vamos explorar essa jornada de desconstruções e desafios e aprendizados e reflexões que ele traz para um mundo que muda cada vez mais rápido. E seja bem-vindo, meu amigo Gabi Turano. Zulu, prazer estar aqui contigo. Foi um prazer te conhecer também lá na Mundo Terra, na inauguração que nós estivemos juntos em Curitiba. E obrigado pelo convite. Pois é, a gente acabou se conhecendo ali e eu fiz o convite para a gente estar aqui. O ar-condicionado tá bom hoje? Maravilhoso, não podia estar melhor. Ar-condicionado, aguinha. Com gás. Água com gás, sem gás, uma frutinha, né, que eu estou precisando aí cuidar da dieta, então não posso extrapolar mais, né? E é um prazer muito grande receber você aqui. Eu estudei ali para a gente gravar no Mundo Terra e achei sua história fenomenal, mas assim, todo mundo sonha em estudar, em ter um bom trabalho, ser bem sucedido. E o que levou, qual foi o ponto de virada, você ali bem sucedido, e você tomou uma decisão em um momento extremamente crítico, onde o mundo fechou. E conta pra gente como que foi essa virada, por que dessa decisão e por que você foi parar lá onde os meus ancestrais nasceram. É isso, foi bom, bem resumido, Zulu. Na verdade, eu segui um caminho bastante tradicional, né, para um paulistano. Estudar, fazer universidade, fazer um estágio numa boa companhia, tentar crescer dentro da companhia, ser efetivado. E eu fiz todo esse trajeto ao longo de 13 anos na minha vida, né? Desde quando eu me formei na faculdade. Tive relativo sucesso no mundo corporativo, não posso reclamar. Eu nem sou ingrato pelo corporativo. O corporativo me ensinou muito e hoje eu só consigo conduzir a Hakuna por conta dessa experiência que eu tive no corporativo. A gente vai falar provavelmente um pouquinho mais disso mais para frente, mas em 2020 eu estava numa reunião executiva no Rio de Janeiro, lá no aeroporto de Santos Dumont, e ali eu tive, assim, eu já estava querendo sair do corporativo, né? Mas ali eu tive um instalo e inesperadamente eu acabei pedindo demissão. E foi no meio da pandemia, né? 2020. Isso foi em novembro. No Brasil, estava morrendo mais ou menos 300 pessoas por dia, que é um número elevado, mas perto do que estava na época, já demonstrava um sinal de arrefecimento, que estava acabando ali a pandemia. Pelo menos foi o que eu imaginei, né? No hiato entre o meu pedido de demissão e minha saída foram mais ou menos 5 meses. Em abril de 2021 foi quando eu realmente saí do corporativo, estava morrendo 3 mil pessoas no Brasil, que foi o pico da pandemia. E aí eu me vi em casa, sem emprego, e todos os planos que eu tinha feito não poderiam ser logrados porque o mundo estava fechado, né? A Ásia estava completamente fechada, a Europa completamente fechada, Américas completamente fechada.
E aí o único continente que estava fechado, mas haveria possibilidades ainda de viajar, cumprindo todas as obrigações, era o continente africano. E representando assim, a África está completamente fora do radar dos brasileiros, né? Eu sempre repito esse número aqui, são 12 milhões de brasileiros que viajam para o exterior todos os anos, que é um número significativo. Mas desses 12 milhões, somente 1% tem a África como destino. E eu era também esse brasileiro, né, que nunca teve a África no radar. Então eu costumo dizer que acabei tendo um chamado. Eu fui muito mais por uma necessidade nesse começo do que por uma vontade. Mas foi o continente que eu fui, me apaixonei, me transformei, permaneci mais de 1 ano e meio viajando de forma ininterrupta. E hoje a África é meu grande propósito de vida, né, através da Hakuna. Pô, muito interessante ouvir você falar isso. E me leva aqui a questionar, né, trazer uma reflexão, o porquê dessa rejeição ao continente africano, né? A África, o continente em si, né, porque ali são vários países dentro do continente, tem uma rejeição enorme. Você falou brasileiros, mas eu digo mundial. Tudo que acontece no mundo de tragédias, ela tem uma grande repercussão, inclusive aqui no Brasil, onde as pessoas acabam se solidarizando, né, tendo ali sentindo a dor, sentindo todas as necessidades daquele país. Mas isso não acontece com o continente africano. Bem colocado, Lu. A gente sabe que por muitos e muitos anos a África sofre com fome, misérias, doenças, mas isso parece fazer com que as pessoas tenham um afastamento, mas não está somente aí. Exato. Está naquele visual de você saber que aquele continente, essa é uma posição minha, ela é predominante de pessoas pretas. E talvez isso tenha tido esse start para ter esse tipo de afastamento. Como que você vê isso hoje em 2025 ainda, né? E se isso que eu falei é uma tremenda bobagem ou dá para a gente trazer uma reflexão e mostrar, nós vamos falar aqui nesse episódio, com certeza, eu já ouvi você falar nas suas palestras, você falou também lá no podcast, como que aquele continente é rico. E você é um dos maiores amantes daquele lugar. Conta pra gente. Eu sou até suspeito para falar sobre a África, né, Zulu? Eu sou apaixonado por aquele continente. E a África, ela tá estereotipada hoje, eu vejo, né? Porque quando se fala de África, as pessoas logo pensam pobreza, violência e doença. Basicamente isso. Esses problemas, em grande parte do continente africano, foram superados. Não estou dizendo que o continente inteiro superou, porque pobreza, doença e violência tem no Brasil, né? A África é um continente extremamente plural e diverso. São 54 países no continente africano. Tem a segunda maior população do mundo, 1,3 bilhões de pessoas. E a África vai representar, até o final desse século, o maior crescimento demográfico do mundo. Tudo isso se traduz em pluralidade e diversidade. E a África ainda é residência de uma megafauna que não se encontra em qualquer outro lugar do planeta. São mais de 3 mil tribos espalhadas pelo continente, mais de 2 mil línguas sendo faladas, sendo que o Swahili é a língua mais falada do continente. Todo mundo conhece um pouco de Swahili, eu tenho certeza, né? Hakuna Matata vem do Swahili, Simba vem do Swahili, Mufasa vem do Swahili, que são analogias ao filme Rei Leão, né? E o Swahili é a língua falada no leste da África. Países como Uganda, Quênia, Tanzânia, são mais de 250 milhões de pessoas que falam Swahili, ou seja, maior que a população do Brasil hoje, né? Então a África é um continente muito plural e muito diverso. E apesar de todos esses predicados aqui que eu comentei com você, as pessoas ainda insistem naqueles estereotipos que eu comentei contigo agora, né? Quando a gente olha para o mercado europeu, os europeus estão muito na frente do que os brasileiros quando se fala em viajar para a África. Hoje, mais ou menos 25% das viagens dos europeus estão dentro do continente africano, enquanto no Brasil 1%. Então eu tenho rodado, assim, quem me dá um microfone ou um palco para falar sobre a África, eu falo, e não é nem pela minha empresa, Zulu, eu falo porque eu quero abrir as portas de um continente que é desconhecido
pelo público brasileiro. Porque as pessoas insistem em sempre ir para os mesmos lugares, né? Então, levar os filhos na Disney, é tirar foto na frente da Torre Eiffel, é rodar 20 países na Europa em 15 dias. Você sai, você chega em casa, você não aprendeu nada, você só fez check-in e check-out. Então eu tenho tentado trazer um pouco mais de diversidade nessas escolhas das pessoas, né? Eu tenho, de certa forma, conseguido, um público muito pequeno ainda, Zulu, mas eu estou muito contente com os resultados até agora. Por exemplo, agora em julho eu estou levando crianças de 2 anos para fazer safari na África. Então os pais decidiram que, ao invés de levar para Disney, vai levar os filhos para fazer safari na África, ganhar consciência ambiental, ver diversidade, pluralidade. Então as crianças já crescem de uma forma diferente quando se depara com um ambiente completamente diferente do ambiente da Disney, por exemplo, né? Então eu tenho tentado ser um expoente quando se fala de África. Então, foi como eu te falei, eu estou muito contente com os resultados até agora. Eu tenho certeza que vai ser um mercado que vai crescer muito, porque a África é a última fronteira do turismo de massa hoje no planeta Terra. Zulu, eu rodei 3 anos de forma ininterrupta. 3 anos, foram mais de 950 dias. Fiz mais de 200 mil quilômetros. Vários lugares que eu estive está completamente lotado de turismo de massa. Tudo hoje tem que ser instagramável, tudo hoje tem que ser replicável. Você frequenta hoje vários lugares do Sudeste Asiático, os próprios guias já levam as pessoas naqueles pontos pré-determinados que é para onde você tira foto para o Instagram. Eu abomino esse tipo de turismo, esse turismo instagramável. E eu acho que a África, até também por conta desses estereotipos que foram criados, as pessoas não se sentem ainda confortável de ir. E isso tem, olhando para o lado positivo da coisa, eu acho que isso tem mantido um pouco de autenticidade e genuinidade no continente, que é a última fronteira do turismo de massa. Gabriel, isso então passa pela desconstrução. Você fala sempre em desconstruir em um ambiente altamente tecnológico, em um ambiente onde as plataformas, redes sociais dominam e muitas vezes ditam as regras de como fazer, de como viver, o que comer, para onde ir. A desconstrução, ela é fundamental? Total. Eu acho que para desconstruir você tem que buscar por perspectivas que diferem da sua. E as mídias sociais têm feito exatamente o contrário. Porque o algoritmo só entrega aquilo que você concorda. Você não consegue enxergar tudo que é diferente. E por isso que o mundo tem se tornado cada vez mais sectário e radical. Porque a gente só vê aquilo que corrobora com o que nós pensamos. E eu fui, de certa forma, vítima disso também, Zulu. Porque quando eu estava no corporativo, eu vivia dentro de um meio e eu não me permitia lidar com o contraditório. Eu costumo dizer que nós somos sempre um produto do nosso meio, né? Nós somos um produto do nosso meio. Então eu consegui ter essa iniciativa, que foi muito difícil, de buscar pelo contraditório, lidar com o contraditório. E eu acho que a África me trouxe muito esse contraditório. Eu saí do Brasil, eu embarquei para Portugal por 40 dias, fui tomar vacina lá na época. De Portugal eu desci em Nairobi, capital do Quênia. E eu fui trabalhar na maior comunidade do continente africano, que é a comunidade de Matari, que faz parte de Kibera também. Mais de 1 milhão de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. E eu trabalhei lá cozinhando numa escola para 100 crianças. Quando eu digo cozinhar, não é uma cozinha industrial, não. A gente coletava madeira na comunidade para queimar madeira e poder cozinhar. E eu me questionei, Zulu, todos os dias o que eu estava fazendo ali. Eu não precisava estar ali. Quando eu saí de lá, eu vi que foi uma das coisas mais importantes que eu fiz na minha vida. Porque eu lidei com um meio que não fazia parte da minha vida. Embora eu não tenha nascido em berço de ouro, eu sempre tive acesso à educação. Meus pais sempre me deram tudo que estava no alcance deles. E quando eu me deparei com uma realidade completamente diferente, isso fez eu refletir sobre privilégio, sobre a importância da distribuição de renda, a importância da oportunidade, porque só a educação ela não ajuda muito. A educação ela tem que caminhar com oportunidade. A educação sem oportunidade ela acaba sendo inócua, né? Porque você imagina, as crianças estão lá tendo educação. Se a partir do momento que elas saem da escola, se ela não tem um ambiente favorável
que vai dar uma oportunidade para elas serem alguém na vida, a educação que elas tiveram não serve para muita coisa. Então, isso fez com que eu refletisse muito ao longo desse período. Então, hoje eu vejo que foi, sem dúvida, uma das maiores experiências da minha vida. É um projeto que eu sigo em contato até hoje. Eu apoiava o projeto como pessoa física. Desde quando eu fundei a Racuna, eu ganhei a oportunidade de apoiar o projeto também como pessoa jurídica. E por isso eu acho que foi tão importante na minha vida, lidar com o contraditório. E as pessoas hoje não lidam mais com o contraditório. A gente só quer receber opiniões que caminham com a nossa opinião, né? A gente sempre evita a opinião alheia. E as pessoas sempre tentam te colocar dentro de um quadrado, né? Ah, se eu não concordo com aquele, eu sou automaticamente o outro. Não existe nada nesse between, assim, sabe? Nesse entre. É verdade. Quem está assistindo, quem está ouvindo, né? A gente vai colocar tá colocando essa imagem agora, você lá na Cozinha Solidária. Então, depois dê uma olhadinha aqui. É uma imagem... eu tenho, sem dúvida, vocês estão imaginando uma cozinha ali, com tudo bonitinho, mas é impressionante a gente olhar e ainda saber que as pessoas não têm o básico. Isso é muito comum, isso é mais comum do que a gente imagina. Assim, tinha crianças lá que usavam um tênis de um tamanho, de uma cor, e o outro de outro tamanho, de outra cor, porque não tinha um par. Sabe? Tinha criança lá que caminhava descalço porque não tinha um chinelo para colocar no pé. A grande parte das crianças iam para a escola, não era nem pela educação, mas era pelo alimento que a escola fornecia. E essa realidade é muito presente em muitos lugares. No Brasil é um exemplo disso. Sudeste Asiático é outro exemplo disso. Isso não é um privilégio do continente africano. Tá? Então eu acho que é muito importante a gente lidar com o contraditório, porque através do contraditório eu acho que a gente se torna pessoas mais generosas e menos sectárias. A gente precisa aprender a lidar com o contraditório. Eu sempre falo isso, é muito importante. Eu vou voltar alguns segundos aí. Quando você fala lidar com o contraditório, onde as pessoas querem ouvir somente aquilo que elas gostam ou que elas apoiam, a gente percebe que o mundo está se dividindo, né? Então, eu sempre falo, isso não é futebol, e mesmo se fosse futebol, se você for uma pessoa racional, você consegue entender quando o seu time não está bem. E você consegue fazer uma crítica construtiva. Hoje, você falou muito bem, quando eu falo, eu tenho uma autocrítica, ou eu faço uma crítica de uma situação, não quer dizer que eu sou a outra situação. E as pessoas levam muito para isso. Se eu falo para você que eu não gosto de amarelo, você já acha que eu sou do time verde. Exato. Eu não tenho nada a ver com o time verde. Eu não gosto de amarelo. Mas automaticamente acabam te associando e atribuindo a você. Hoje isso é muito comum nas redes sociais, onde você não pode nem muitas vezes falar sobre corrida, que é o meu campo. Se eu dou uma opinião, já vem um monte de pessoas fazendo críticas, né? Hoje eu vi que alguém escreveu lá no recorte, por que então a inscrição custa R$1.000? Porque o organizador colocou a inscrição a R$1.000. E se eu, Ailton Zulu, entendo que R$1.000 é caro ou não está acessível para a minha vida, eu não vou nesse evento. Eu não discuto mais quanto que custa para o Gabriel fazer uma expedição até a África. Gabriel, se eu não consigo ir até a África com o valor que você está cobrando, eu vou fazer uma expedição com você aqui no Pico do Jaraguá. Então, as pessoas hoje elas não querem o contraditório, elas não querem discutir, porque é óbvio, Gabriel, que a gente não tem a mesma opinião em 90% das situações. Mas eu posso olhar a sua opinião e falar assim, poxa, eu nunca tinha olhado por esse lado. E ter uma outra perspectiva de vida. Exatamente. E, Zulu, assim, eu sou da opinião que o mundo seria muito chato se nós todos fôssemos iguais. O que traz tanta beleza no planeta Terra é essa pluralidade, essa diversidade. As pessoas serem diferentes, falarem línguas diferentes, culturas diferentes, religiões diferentes. O mundo seria muito chato se todo mundo fosse dentro do mesmo quadrado. Qual seria o sentido de viajar, de explorar,
de conhecer outros lugares, se inserir em lugares distintos. Não teria sentido. Então, eu acho que a grande beleza do planeta Terra é essa pluralidade. Muito se fala de viver em Marte, né? Ultimamente. Tem um expoente aí nos Estados Unidos, eu não vou criar polêmica, mas a salvação do planeta Terra é mandar as pessoas para Marte. Cara, Marte é um planeta estéril, não tem nada lá. Eu não quero morar num lugar estéril que não tem absolutamente nada. A coisa mais linda é a diversidade. É eu estar andando pela África de moto e me deparar com uma manada de elefantes cruzando na minha frente. É fazer um mergulho na costa de Moçambique, de eu lidar com várias espécies de tubarões. É eu visitar a Tanzânia e visitar a tribo Maasai. Essa é a grande beleza do mundo, é essa pluralidade, essa diversidade. Não quero estar num lugar onde o país é um planeta estéril, não tem absolutamente nada. Então, existem algumas coisas assim que as pessoas batem palma que realmente eu não entendo, honestamente, Zulu. Ô Gabriel, você teve em muitos países, né? Eu vi agora, muito próximo, você estava no Paquistão. E você ali, através de algumas fotos, conseguiu transmitir emoção e beleza. Uhum. Porque também existe um estereótipo e um preconceito muito grande contra o Paquistão. Muito. Você já deve ter escutado o que você vai fazer no Paquistão, homem-bomba. Então as pessoas... É mais ou menos como morar nas extremidades, nas periferias de São Paulo. Quando você fala em comunidade, em favela, seja como você queira entender, as pessoas acham que nas comunidades, nas favelas, são dominadas pelo crime, pelos bandidos. 99,9% das pessoas que estão ali são trabalhadoras e honestas que saem todo dia, pegam um ônibus, pegam o trem, pegam o metrô. Qual que é a sua visão de mundo sobre a beleza que o mundo ainda não viu, porque é o mundo, né? E as pessoas deixam à margem. Então, eu vejo a África, o continente africano, eu vejo o Paquistão e outros países do Oriente à margem da sociedade. Gabriel, conta pra gente, através do seu olhar, através da sua lente, sobre essas belezas que ainda estão escondidas porque as pessoas não querem enxergar. Zulu, de forma geral, o mundo é um lugar muito seguro e muito bom. Pessoas muito boas no mundo inteiro, né? As pessoas ficam com receio, às vezes, de ir para algum lugar, é perigoso, etc. O mundo tem muito mais gente boa do que gente ruim, infinitamente, incomparavelmente. O Paquistão é um bom exemplo disso, porque eu tomei a decisão de ir para o Paquistão recente. Eu voltei faz um mês e pouquinho do Paquistão. Eu tinha ido para Dubai está próximo do Paquistão. Falei, o que eu vou explorar próximo a Dubai, né? Porque eu não vejo graça nenhuma em Dubai, só concreto, etc. Eu queria algo um pouco mais autêntico e genuíno. E o Paquistão tem dois tipos de opiniões, Zulu. Eu até comentei contigo antes, né? Para quem nunca foi pro Paquistão, a opinião dessa pessoa é: mas o que você vai fazer no Paquistão? Só tem homem-bomba lá, você vai morrer. E quem foi pro Paquistão fala: você vai amar o Paquistão, vai ser uma das melhores experiências da sua vida. Então eu tinha essas duas opiniões no espectros completamente opostos, né? O Paquistão foi maravilhoso. Sim, eu acho que eu fui muito bem recebido em vários lugares do mundo, mas eu acho que o Paquistão é um expoente porque as pessoas são realmente muito amigáveis. Muito amigáveis. E eu tive numa área do Paquistão, que é uma área mais conservadora do país, que é o Vale do Swat. Quem leu o livro da Malala ou conhece a história da Malala, que ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz por direito das mulheres por direito das mulheres à educação, sabe do que eu estou falando. O Vale do Swat fica na divisa com o Afeganistão. É uma região montanhosa. É um vale lindo, lindo, lindo. Mas é uma região muito conservadora. Então as mulheres usam burca lá. É difícil ver as mulheres nas ruas. Quase sempre elas estão dentro de casa. Mas para mim foi muito interessante conhecer essa região. Porque por ser a região mais conservadora do país, as pessoas tendem a achar que é uma região perigosa. Eu me senti extremamente seguro. Há, de fato, algumas preocupações que as autoridades possuem. Desde quando o Talibã retomou o poder do Afeganistão, há 2-3 anos atrás, teve aquelas imagens dos americanos saindo pendurados, etc., os aviões, começaram a ter alguns insurgentes
novamente no Vale do Swat. Então há uma preocupação excessiva das autoridades do Paquistão quando se fala de estrangeiro, porque o estrangeiro chama muita atenção para a mídia internacional. Então se acontece alguma coisa com o estrangeiro, vai sair em todos os lugares e isso acaba prejudicando a imagem do país. Então eu tive que em alguns lugares tá com a escolta local, seja da acomodação para o ponto de ônibus, ou eles estavam sempre me perguntando onde eu estava, se eu estava sozinho ou se eu não estava sozinho, mas eu não tive nenhum problema. Muito pelo contrário. Eu fui muito bem recebido em todos os lugares que eu tive do Paquistão. É uma cultura milenar, é um país extremamente plural. São várias etnias espalhadas pelo país. E em termos de paisagem, para você que gosta de montanhas, assim, é um prato cheio. Até que o Paquistão é conhecido como a Suíça do Oriente. Porque o país é muito bonito. Eu tive numa época não muito propícia a caminhadas, hiking, trekking. Porque era ainda inverno, eu tive agora em fevereiro. Tinha muita neve ainda, então várias rotas estavam fechadas. Eu não consegui ir para vários lugares que eu gostaria de ter ido, mas eu aluguei uma Honda ano 80 lá, conheci as montanhas. O Paquistão é um país maravilhoso, maravilhoso. É um país que com certeza eu quero voltar. E são nesses países, Zulu, mais heterodoxos que reservam as melhores experiências. Foi assim no Malawi, foi assim na Etiópia, foi assim mais recentemente agora no Paquistão, foi assim no Zimbábue. Eu fiz 6.000 quilômetros de moto no Zimbábue no ano passado. O Zimbábue é um país que está completamente fora do turismo, de forma geral, e foi um país que eu tive uma experiência fantástica. Viajar de moto pelo Zimbábue foi uma experiência transformadora, uma docilidade das pessoas. O país é muito bonito, porque quando se fala de Zimbábue, as pessoas pensam só em Victoria Falls. Victoria Falls é uma vírgula dentro do Zimbábue. O Zimbábue é muito mais do que Victoria Falls, né? Então eu acho que esses países mais heterodoxos, que estão completamente fora do radar, são sempre os países que eventualmente não são os países que você vai ter o maior conforto, mas, por outro lado, são os países que vão trazer experiências inesquecíveis e singulares. Eu estou aqui já visualizando um filme pura nostalgia, né? Porque é uma Honda, anos 80. Andando por esses lugares, dá para fazer um filme, escrever um livro, dá para fazer muita coisa, né? Porque, é muito bacana e você fala sempre do continente africano. Eu descobri, agora muito recente, eu imaginava que o Brasil era a terra do cacau, né? E descobri que o Brasil produz só 6% do cacau mundial. O cacau que passa aí por uma grande crise. E o continente africano é o detentor aí de mais de 50... São Tomé e Príncipe, que é uma ilha pequena, um arquipélago, é um baita produtor de cacau. A Costa do Marfim, um dos maiores produtores aí. E aí quer dizer, isso sou eu, Zulu, tá? Fiz essa analogia de por que o cacau, então, está lá, basicamente, radicado na Bahia. Eu acredito que os ancestrais, quando vieram para o Brasil de navio negreiros, deixaram alguma semente para aquele lado. Por isso que deve ter essa conexão muito Bahia, continente africano, né? E ali a gente percebe essa conexão. Nós somos uma extensão da África, né? O mundo, né? As pessoas não percebem isso, o brasileiro não percebe isso. Mas nós somos uma extensão da África, né? A África está na nossa gastronomia. Até o nosso continente parece. Eles se encaixam, né? Que é o Pangeu. Se você olhar milhões de anos atrás, os dois continentes estavam juntos. É uma peça, eles se encaixam. E a África está na nossa gastronomia, está na nossa religião. A África está nas cores. Nas cores. Está na gentileza das pessoas. Todo mundo que vai para a Bahia aqui sai maravilhado pela gentileza das pessoas. Eu tive na Bahia faz alguns anos já. Eu fui extremamente bem recebido. Tudo isso tá no nosso DNA. É uma extensão do continente africano. Verdade. Essa participação aqui agora há pouco foi do Gabriel, nosso técnico que está ali. Ele falou que Vou pegar água aqui, tá? a similaridade dos continentes aí, dos países. Ô, Gabriel, você acredita que viajar é um privilégio? E como isso se conecta com o seu trabalho em projetos sociais, né? A gente falou um pouquinho ali da Cozinha Solidária, existem vários projetos habitacionais também. Conta pra gente sobre... você acredita
Totalmente. Viajar é, de fato, um privilégio. Quando você olha para o mercado mundial do turismo, o turismo não foi feito para latinos, o turismo não foi feito para africanos, o turismo não foi feito para grande parte dos países da Ásia. O turismo foi feito para alguns países da Europa e Estados Unidos. Quem que você vê viajando no mundo hoje? São europeus. Americanos, eles viajam, mas eles têm alguns destinos específicos. México, Costa Rica, Botsuana. Mas assim, você não vê americanos viajando para destinos mais heterodoxos. Já europeus, eles estão em todos os lugares. Quando eu digo europeus, eu estou falando de holandeses, estou falando de alemães, franceses e ingleses. Então o turismo mundial foi desenhado para essa turma. Até quando você olha o preço das atividades, acomodações, alimentações, não foi pensando em latino. Os preços foram pensando nessa população que tem a renda média muito maior do que a nossa. Então, sem dúvida alguma, o turismo mundial ele é um privilégio de poucas pessoas. Pouquíssimas. Eu sou um grande crítico disso, inclusive. Eu acho que a gente precisa mudar. Eu acho que a gente está começando a ver algumas melhoras, né? Então, por exemplo, hoje eu já vejo indianos viajando mais, chineses. Se você vai para a Ásia, você vê já tailandeses viajando, vietnamitas. Mas a parte massiva do turismo é ainda reservada para pouquíssimos países. Pouquíssimos países. Gabriel, eu já ouvi você falar algumas vezes, né? Ali nos seus vídeos, até mesmo você falou na palestra que eu assisti. O que significa? Qual que é o conceito se perder para se encontrar na prática? Eu acho que está muito ligado à questão de buscar novas perspectivas, né? Então, porque assim, eu conheci muita gente viajando, Zulu, de longo prazo, que voltou para casa sendo exatamente a mesma pessoa. Você precisa estar aberto. Se você não estiver aberto, não adianta você sair do Brasil e ir para o outro lado do mundo, que você vai voltar apregoando os mesmos valores, você vai voltar apregoando as mesmas opiniões. Então, acho que é importante você estar genuinamente aberto de coração para perceber o que está ao seu redor, né? Então, caminhar na rua, olhar as coisas que estão acontecendo ao seu redor, né? Essa diversidade, essa pluralidade. Então, eu acho que durante esses quase 3 anos de estrada, eu acho que eu tive essa maturidade de absorver tudo que estava ao meu redor. E eu não sabia em quem eu me tornaria, Zulu. Por exemplo, a Hakuna Matata, ela nem tinha sido idealizada. Eu voltei para o Brasil em fevereiro do ano passado sem saber o que eu ia fazer da minha vida. Eu pousei no Brasil sem saber o que eu ia fazer da minha vida depois de 3 anos. Então, assim, essa história também que hoje, né, os influencers de Instagram, larga tudo e vai viajar, como se fosse a resolução de todos os seus problemas. Isso é uma outra besteira que tem se apregoado aí, né, de forma geral. Mas eu acho que ao me perder tanto nessa questão de quem eu sou, quem eu quero ser, quem eu quero me tornar, eu acho que eu consegui chegar onde eu cheguei hoje. Que hoje eu exerço algo que realmente preenche o meu coração e, mais do que isso, me permite a fazer com que as pessoas tenham experiências similares e também apoiar projetos sociais, pequenos empreendedores, áreas de conservação ambiental, empresas familiares. Então eu acho que eu consegui unir tudo isso. Se eu não tivesse me perdido ao longo desses quase 3 anos viajando, provavelmente eu estaria sentado na frente do computador, no mundo corporativo, olhando o dinheiro cair na minha conta 2 vezes por mês, dia 15 e dia 30, os anos se passando e seguindo o caminho ortodoxo, tradicional, que as pessoas seguem. Que não tem nada de errado nisso, tá? Não tem absolutamente nada de errado. Eu acho que cada um tem o seu caminho na vida. Mas pra mim a vida ela era muito mais do que isso. Ela é muito mais do que isso, a vida, né? A vida ela não pode ser só aproveitada aos finais de semana. O happy hour não pode acontecer só depois da saída do trabalho. O happy hour tem que ser durante o trabalho pra mim. Então eu acho que eu consegui trazer isso pro meu ofício hoje. Eu sou completamente hoje realizado dentro do meu ofício. Completamente. Tenho dores de cabeça como eu tinha antes? Sem dúvida. Tenho problemas? Sem dúvida. Ganho a mesma coisa que eu ganhava no mundo corporativo? Não. Mas a vida não é só sobre isso. Por exemplo, eu vim aqui hoje encontrar você de bicicleta.
Isso pra mim é um baita privilégio. Tem gente que acha que... Tem muitos lugares hoje, por exemplo, reuniões que eu faço, que eu preciso tomar cuidado, que as pessoas têm... tá de bicicleta, como assim? Eu não tenho um carro? Pra mim hoje, privilégio é não precisar ter um carro em São Paulo. Isso pra mim hoje se tornou um privilégio. Então, eu acho que eu consegui trazer pra minha vida valores muito diferentes daqueles valores que eu tinha antes no mundo corporativo. A conversa não é sobre gravata, mas a gravata do mundo corporativo te sufocava? Eu acho que sufocar não traduz bem o que eu sentia, mas eu me sentia preso numa gaiola, assim. Eu acho que a vida, como eu falei, eu acho que a vida era muito mais do que trabalhar, colocar dinheiro no bolso do acionista e esperar meu salário no final do mês. Para mim a vida era muito mais do que isso. E 30 dias para viver a minha vida por ano era muito pouco, que eram as férias corporativas. Sou muito grato pelo corporativo. Aprendi muito, de verdade. Sem qualquer hipocrisia. Mas para mim a vida era muito mais do que isso. E continua sendo. Eu sou um curioso de essência, Zulu. Eu, na escola, eu era um péssimo aluno. Sempre de recuperação. Muita dificuldade de aprendizado desse ensino tradicional, sabe? Mas eu sempre fui um curioso de essência. E assim, quando eu pego um assunto, cara, Zulu, por exemplo, eu peguei um assunto mudanças climáticas há alguns anos. Cara, eu li todos os livros de mudanças climáticas. Eu assisti todos os vídeos no YouTube de mudanças climáticas. Mas recentemente eu estava estudando por que a população de rinocerontes está diminuindo na África. Olha que assunto específico. Li todos os livros. Vi todos os vídeos no YouTube. Então eu acho que essa curiosidade que eu sempre carreguei dentro de mim acabou me conduzindo para tudo que eu vivi nos últimos anos. Você acredita que essa transformação que você teve, né, diante das viagens que você fez, diante das culturas que você encontrou, né, essa sua vida minimalista faz parte dessa transformação e dessa, não vou dizer visita, mas dessas idas e vindas entre se perder e se encontrar? Com certeza. Eu me tornei... Eu acho que eu sou... Assim, eu já era uma pessoa simples. Isso não foi algo que eu realmente me transformei completamente. Mas eu consegui trazer mais a simplicidade para o meu dia a dia. Vou tirar um exemplo bobo. Tive uma expedição em Moçambique recente. Em novembro do ano passado, eu levei mergulhadores para mergulhar na costa de Moçambique, na temporada de tubarões lá. E eu sempre falo, turma, menos é mais na hora de fazer a mala. Menos é mais. Uma expedição de 12 dias, né? Cara, teve cliente que levou mala de 25 quilos. E quando eu mandei um vídeo pré-expedição da minha mala, 5 camisetinhas dry fit, uma calça de caminhada, uma bandana, um boné, um fleece, as pessoas deram risada na minha cara. Um mochileiro. Eu embarquei com 8 quilos de bagagem. 8 quilos. E esses 8 quilos se manteria se fosse uma expedição de 12 dias ou de 3 meses. Mudaria. O que muda, eventualmente, é o tipo de equipamento que você precisa levar, né? Aí, de fato, isso pode mudar. Mas eu acho que essa simplicidade, Zulu, ela é muito libertadora, assim. De você não precisar estar comprando o carro do ano, a moto do ano, de você não precisar estar vestindo sempre as melhores roupas o tempo todo. Isso é muito libertador, eu acho. É como se você tivesse vivendo antes do período da tecnologia, da revolução industrial, né? Podendo compartilhar de um mundo totalmente sociável, simples e, digamos assim, com menor impacto e deixando a menor pegada ecológica, né? Com certeza. E eu acho que o conforto, Zulu... Deixa eu tirar o fone que eu me perco na hora de falar com o fone aqui. Eu acho que o conforto tá deixando as pessoas... O excesso de conforto tá deixando as pessoas insensíveis, assim, né? Você pega, por exemplo, usar o mundo corporativo como exemplo. O cara sai da casa dele com ar-condicionado de manhã. Ele entra no carro, no ar-condicionado.
ele para no estacionamento da empresa, pega o elevador, o prédio inteiro tem ar-condicionado. No final do dia, ele faz o caminho inverso, todo com ar-condicionado. O cara não faz diferença nenhuma se tá chovendo, se tá nevando, se tá caindo pedra, canivete ou se tá um sol de 50 graus. E tudo isso acabou nos desconectando com a nossa essência. Porque nós não estamos aqui apesar da natureza, nós estamos aqui por causa da natureza. E essa desconexão, principalmente em quem vive em grandes cidades, que é o nosso caso aqui, acabou nos desconectando do mundo como um todo, né? Dos problemas que o mundo tem enfrentado. Então, por exemplo, redução da população de animais do mundo inteiro, usando como a África aqui como exemplo. 100 anos atrás tinha mais de 1.400, 1 milhão e 400 mil elefantes no continente africano. Hoje são menos de 400 mil. Rinocerontes, são menos de 13 mil animais no continente inteiro. Você pega a população de tubarões, a gente aniquila 100 milhões de tubarões todos os anos. 100 milhões de tubarões. Pesca industrial está acabando com os oceanos. Então teve vários lugares que eu mergulhei que eu só vi água. Não tinha mais vida. Branqueamento dos corais. Os corais estão presentes, se não me engano, em 2% do planeta Terra, mas representam mais de 25% da biodiversidade dos oceanos. Está acabando. E já é um ponto de inflexão, ou seja, não existe mais retornos. Os corais já é dado como que vai acabar. Vários lugares que eu mergulhei, já os corais branquearam completamente e morreram. Onde não tem coral, não tem pluralidade de vida. Então, essa desconexão que a gente tem hoje com o planeta que nós vivemos nos torna completamente insensíveis ao que tem acontecido, e mais do que isso, a gente não consegue agir para mudar, porque se a gente não reconhece que há um problema, como é que a gente vai agir para mudar aquilo que está acontecendo? E eu acho que hoje a gente não consegue mais reconhecer o que tem acontecido no mundo. Gabriel, já que você tocou nesse ponto, né, vamos falar um pouco sobre o turismo responsável, né? Você que aí faz várias expedições, né? Como que você cuida disso? Como você equilibra também as aventuras, a cultura e também esse impacto social nos roteiros? E porque a gente sabe que quando a gente pensa, vamos lembrar aqui do Everest, uma montanha que todo mundo sonha em escalar, né? Poucas pessoas não consegue enxergar a quantidade de lixo que tem no Everest. Então você gasta ali muitos dólares, mas muitos mesmo, e acaba destruindo o lugar que você muitas vezes só quer dizer, eu escalei o Everest, cheguei ao cume, e como você disse, é instagramável, né? E virar palestrante depois. Então, como que você trabalha todo esse lado? Porque a gente não pode, né? Você que tem ido e voltado no continente africano, somente achar que vai passar uma vez naquele lugar. E mesmo que você fosse passar uma única vez, outras pessoas irão passar e você não pode destruir. Eu falo isso sobre o lixo, né? Como que você passa numa trilha e joga um lixo achando que vai alguém recolher, e mesmo que tivesse, não é obrigação, é sua obrigação, né? Como que você faz isso? É bem interessante a tua colocação, Zulu, porque assim, por exemplo, essa semana agora, eu tenho um evento pré-expedição de todo mundo que vai viajar comigo e com a Hakuna ao longo desse primeiro semestre. Lá a gente tem uma palestra, um workshop só de sustentabilidade e boas práticas. Por quê? Exemplo, a gente está fazendo um safari num parque nacional. É silêncio. Silêncio. Viu um animal? Eu sei que todo mundo fica feliz, etc. Mas tem gente que grita, tem gente que quer ficar chamando a atenção do animal para o animal virar e você ter a melhor foto. Quando você faz isso, você está interferindo no meio natural. E mais do que isso, o animal vai embora e as outras pessoas não terão oportunidade de ver aquele animal. Isso acontece muito no mergulho. Quando eu trabalhei como guia de mergulho na Tailândia, você observou um animal, tem que manter uma distância de respeito para você não atrapalhar o comportamento do animal. Se você se aproximar muito, o animal vai embora. E as outras pessoas não vão ter oportunidade de ver, só você viu o animal. Então isso não é justo, não é certo. Então a gente tem sempre uma palestra de sustentabilidade e boas práticas para trazer esses insights que muitas vezes as pessoas não sabem, né? As pessoas não precisam saber também, isso eu acho que é uma obrigação minha.
Mas outras coisas que nós fazemos, por exemplo, a gente não usa garrafa plástica, né? Todo mundo tem que levar uma garrafinha de refil. Então eu tenho galões de água dentro do carro que abasteço essas garrafas de refil. Eu busco sempre, quando possível, utilizar pequenas empresas familiares, que vai ser o ganha-pão, daquela família. Por exemplo, quando eu chego lá na África, eu entrego um sunglass strap, que é para deixar o óculos pendurado. Quem faz para mim é uma artesã pequenininha que fica lá na costa. Quer dar uma pausa? Não, pode. Não, pode continuar. Tá. Nós vamos tentar, que vocês estão ouvindo um barulho de fundo aí, eu tô aqui com o retorno e a gente vai tentar limpar esse áudio depois. Aqui, quando eu gravo aqui, eu não tenho sorte, viu, Gabriel? O Gabriel tá nos trabalhos técnicos hoje. Quando eu gravo aqui do lado tem uma escola e eles estão em obra. E aí, quando eu gravo aqui, parece que eles falam, é o Zulu que tá aí hoje, vamos fazer barulho. Mas esse som sai no microfone ou não? Ele sai, ele pega de fundo, mas normalmente a gente consegue limpar. Consegue tirar? Cara, eu sou hiperativo. Então, igual eu falo, eu não trabalho de casa por causa disso. Porque eu tô trabalhando de casa, eu ouço um barulho na rua, eu corro na sacada pra ver o que tá acontecendo. Então, você sabe que eu também sou um pouquinho imperativo. Eu tava tentando identificar de onde estava vindo o barulho. E eu não conseguia identificar. Eu fiquei olhando pra sua cadeira, fiquei olhando pro outro lado, e eu procurando aqui, né? Eu olhei pra porta e e eu tirava aqui o retorno para ver se eu identificava o barulho. Eu identifiquei só agora, né? 15 minutos depois. Mas vamos lá, vamos embora. Bom, eu tava falando do sunglass strap, né? Que eu dou como fala em português, que segura o óculos assim, pra você deixar ele no pescoço, pra ele não voar, sabe? Sei. Um strap. E eu confecciono todo esse material com uma pequena artesã que mora na África do Sul, e com esse dinheiro ela consegue dar apoio para a família. Então eu tento sempre que possível utilizar comunidades locais, em pequenas empresas. Eu sempre, na hora de fazer observação animal, eu costumo usar parques nacionais para apoiar aqueles parques nacionais. Eu faço muito pouco safari em áreas privadas. Então eu tento sempre colocar essa questão da sustentabilidade nas expedições da Hakuna Matata, né? Eu também reverto uma parte do faturamento para aquele projeto que eu comentei contigo lá no Quênia, que eu trabalhei inserido na maior favela do continente africano, a maior comunidade do continente africano. Então hoje eu também consigo apoiá-los como pessoa jurídica, o que para mim é uma felicidade muito grande. Muito, muito interessante, importante. Eu tenho essa visão também, né? Eu sei que não é fácil, mas outro dia um organizador de evento me procurou, falou, eu queria alguma plataforma para fazer inscrições. Aí eu tinha alguns contatos, e aí eu passei de uma outra plataforma e expliquei para ele. Falei, essa aqui é uma pessoa que está começando, mas eu a conheço, é extremamente profissional, a gente precisa ajudar quem está começando. Exato. Né? Então conversa, tenta acertar, porque hoje as grandes empresas têm tentado engolir as pequenas empresas e sai comprando tudo, vai criando um monopólio, e é isso que você faz de movimentar, né? Eu faço isso quando eu levo meus alunos para treinar, seja em Passa Quatro, seja em São Bento, de contratar guia local. Uhum. Hoje você pode baixar um GPX, usar o seu GPS, usar o seu track log, usar seja lá o que for e fazer qualquer trilha. Mas eu falo que é uma questão de respeito e de você movimentar a economia local. Com certeza, concordo em número, gênero e grau. Tanto é que, por exemplo, na África do Sul, nosso primeiro dia de expedição começa em Johannesburgo. A gente visita o bairro de Soweto. O bairro de Soweto, para quem não sabe, foi palco da resistência da luta contra o apartheid na África do Sul, que perdurou até 93, 94. E o guia, eu poderia guiar os clientes dentro de Soweto. Eu utilizo o TAB, que nasceu, foi criado e reside até hoje em Soweto. Ele é o guia local, e todas as expedições que eu faço da Hakuna Matata, que tem Soweto incluso dentro da nossa expedição, eu utilizo o TAB. Então essa é uma ótima oportunidade para apoiar esses pequenos empreendedores. E ter a oportunidade de apoiar esses pequenos empreendedores é um baita privilégio, né? Como pessoa jurídica hoje é um baita privilégio. E eu tento fazer isso em todos os lugares. Então, os motoristas que dirigem para mim são motoristas autônomos. As empresas que eu alugo veículo, eu não alugo com multinacionais, Hertz, etc e tal. Eu alugo de empresas locais.
Então, sempre que é possível, a gente sempre utiliza pequenos empreendedores ou empresas familiares na hora de fazer negócios. É verdade. A gente precisa fazer a roda girar, né? E a roda, ela gira sempre a gente olhando para quem está mais próximo da gente. Mas é uma questão, daria um episódio, viu, Gabriel? Daria, né, Zulu? Porque as pessoas mais próximas, aquelas que a gente acredita que vai estar te apoiando nos seus projetos, ou comprando o seu produto, ou comprando o seu serviço, na verdade, a gente tem apoio dos desconhecidos. Zulu, você tocou num ponto que eu também não poderia discordar. Inclusive, eu falei esses dias isso. Quando eu fundei a Hakuna Matata, eu falei, vai ser fácil fazer a primeira expedição. Um monte de amigos, né? Sabe quantos amigos eu levei na primeira expedição? 2. 0. Eu ainda fui otimista. Todo mundo que eu levei na primeira expedição foram pessoas desconhecidas. Os amigos vieram depois que viram que deu certo. Depois que aconteceu, que foi publicado, viram que o negócio é legal, que realmente estava acontecendo, aí os amigos vieram. Mas antes disso, cara, você tocou num ponto que eu concordo plenamente. Ninguém veio na primeira expedição como amigo. Não é fácil não, né? Difícil, é muito difícil, mas a gente segue. Eu falo que a gente continua caminhando, lutando, porque muitas vezes os nossos projetos, né? A gente sabe que não vai ser fácil, que você vai estar escalando a montanha. E aí você tem que ser autossuficiente, você tem que estar preparado. Fácil não é, mas é lógico que se tiver o apoio dos amigos... Muito melhor. Muito melhor. Mas se não tiver, a gente tem que continuar e furar a bolha, Com certeza. Eu tive num evento agora, esse final de semana, que foi a Indomit lá na Pedra do Baú, né, lá na região de São Bento do Sapucaí, e encontrei várias pessoas, e é muito engraçado, porque eu tenho uma dificuldade de reconhecer rede social e pessoalmente, tá? Eu tenho essa grande dificuldade. Cara, crachá comigo não funciona. Principalmente se colocar filtro. Se colocar filtro, aí que eu não vou reconhecer mesmo. E ali várias pessoas se aproximaram e falaram, pô, eu escuto seu podcast, muito legal, né? Encontrei um treinador de Belo Horizonte, ele começou a conversar comigo, eu falei, pô, cara, às vezes é difícil. Às vezes eu penso em parar. Aí ele falou, não, você não pode parar. Muitas vezes as pessoas que estão te escutando em vários momentos, elas estão aprendendo. Assim como eu aprendo, tem outras pessoas aprendendo também. Então, você deve continuar. E eu falei para ele, é isso que me motiva a continuar. Saber que tem pessoas que, muitas vezes, a única oportunidade que ela tem para ouvir sobre corrida de montanha, sobre treinamento, sobre expedição, é através do podcast, é através de um trabalho gratuito. Eu falo gratuito porque a gente não cobra e as pessoas não precisam pagar para ouvir, né? É verdade. E, Zulu, eu acho que assim, nada importante na vida vem com a completa certeza de sucesso, né? Quando eu planejei deixar o trabalho lá atrás e etc., assim, eu consigo contar em menos de 3 dedos quantas pessoas me deram suporte. Grande maioria, inclusive familiares, me chamaram de louco. Como é que você vai deixar um emprego estável? Como é que você vai deixar tudo que você conquistou? E isso vem se repetindo o tempo todo. Quando eu voltei para o Brasil, que eu falei, vou empreender. Acredito muito na minha ideia. Consigo contar também em menos de 3 dedos quantas pessoas me deram suporte. A grande maioria falou, volta rápido pro corporativo, daqui a pouco você não tem mais valor pro corporativo. Esquece. Agora que as coisas estão dando certo, que estão acontecendo, essas pessoas estão agora apoiando. Mas lá atrás, quando eu estava ainda germinando a ideia... Então, assim, a gente não pode depender... Assim, a grande realidade é que a gente não pode depender do apoio das pessoas para realizar aquilo que a gente tem vontade. E eu acredito muito que a verdade está dentro da gente. Às vezes, a gente sempre tem as respostas, assim, Zulu, para tudo na vida. A gente pode não querer acreditar, ou a gente pode ter medo de executar. Mas a gente sabe, dentro da gente, aquilo que a gente precisa fazer. E isso para tudo. Profissionalmente, pessoalmente. A verdade está lá dentro da gente. A gente pode não reconhecer, pode ter medo, pode não ter coragem suficiente, mas a verdade está lá. É profundo. E é o nosso projeto, muitas vezes a gente abdica de muitas coisas e eu acho que o que importa é continuar caminhando, né? Quando você falou ali do continente africano, eu pensei em 2 momentos que eu tive vontade de estar lá. Quando eu corria rua
de participar da Conrads, né? Que é uma Sim. ultramaratona. Acontece na África do Sul, inclusive. África do Sul, 89 quilômetros. Muitos brasileiros já participaram dessa prova. E agora, como trail running, amante da montanha, Kilimanjaro, né? Kilimanjaro. Que também eu olho os vídeos e falo, eu quero estar aí. Então, o que me desperta, eu nunca tive vontade Estados Unidos, Europa, talvez por ter muitos semelhantes ali, é um lugar que me desperta interesse enorme de conhecer e de me sentir em casa, que eu tenho certeza que eu vou me sentir em casa, né? As pessoas não sabem a questão principalmente do racismo, do preconceito, ele está no mundo inteiro. O próprio continente africano, até ontem, vamos dizer assim, vivia uma guerra civil com essa separação, com o apartheid ali. E eu tive em uma cidade aqui na América do Sul e eu nunca tinha passado por isso. As pessoas, mesmo com essa globalização, mesmo com tanta informação, com tanta imagem, estavam numa cidade do interior. E quando eu entrei no supermercado... Brasil? Não, Paraguai. Uma cidade chamada Vila Rica. Eu parei o supermercado. As pessoas começaram a olhar e o pessoal que estava comigo falou assim, por que eles estão te olhando? E aí vieram perguntar se eu era jogador de futebol, se eu era cubano, né? E as pessoas cochichando, e eu falei, gente, nós estamos no mundo globalizado. Não exatamente é um preconceito, mas as pessoas parecem não estar acostumadas com uma cor da pele diferente, com um cabelo diferente, né? Alguém, em algum momento, criou um modelo ideal. E as pessoas acreditam nesse modelo ideal. Na verdade, não existe um modelo ideal. Existe uma miscigenação, existe um pequeno mundo em cada cidade. E a gente não deveria olhar para a cor dos olhos, para a cor da pele, para o tipo de cabelo, para o tipo de vestimenta. A gente deveria olhar somente para o brilho. O caráter, né? O caráter. Então, isso é a grande essência do ser humano. Vamos entrar aí no seu projeto. Hakuna Matata, todo mundo conhece do Rei Leão. Do Rei Leão, pois é. Paga royalties lá pra Disney. Eu vou colocar, não vou colocar a musiquinha porque vai dar direito autoral e o vídeo vai ser tirado do YouTube, do próprio Spotify, então não vai dar. Conta pra gente como começou esse projeto, né? Você já falou ali um pouquinho como que você chegou no Brasil e como você acabou de falar, a verdade está sempre dentro da gente. Você sabia, mas talvez o receio, aquele frio na barriga, você não conseguia, por algum motivo, iniciar isso. Conta aí. Que todo mundo tem medo de falhar, eu acho, né? Acho que esse é um sentimento meio que universal, assim. E a coragem não é ausência de medo. Muito pelo contrário. A coragem, você só tem coragem porque você tem medo. Não existe coragem sem medo. Um cara que pula de um bungee jump, que não tem medo, ele não tem coragem, né? Eu acho que eu consegui seguir mesmo diante do medo. Eu acho que essa é a grande diferença. Eu voltei em fevereiro do ano passado para o Brasil, em 2020, nós estamos em 2025, 2024. E eu até pensei em voltar para o corporativo, assim, pelo conforto que o mundo corporativo traz, né? Bônus, salário atrativo, convênio médico, que hoje eu vejo que é um privilégio ter convênio médico. Verdade. Convênio médico, enfim, todas as benesses que o mundo corporativo tem. E eu fui visitar uma maior feira de logística que acontece na América Latina, que eu participei mais de 13 vezes dessa feira anual. Fui lá ver os antigos colegas de trabalho, os amigos. Mas eu saí de lá, Zulu, com uma crise de ansiedade, assim, sabe? Primeiro que no corporativo eu tenho visto muita gente doente, tomando remédio de ansiedade, depressivo e remédio para dormir, não sei o que. Eu acho que isso piorou muito nos últimos anos. Eu não sei se eu não tinha essa percepção antes ou se realmente piorou. Mas você sabe quando você sente que você não faz mais parte daquele mundo? Eu estava 3 anos fora do Brasil, tendo várias experiências heterodoxas e tal. Então, ficar de novo enclausulado, 4 paredes, trabalhando atrás do computador, para mim isso não fazia muito sentido. Mas foi importante ter participado dessa feira porque eu saí de lá com uma crise de ansiedade. Assim, eu cheguei em casa, eu fiquei uma semana que eu não... Sabe quando você não consegue conversar com ninguém, você fica meio em choque. Eu fiquei meio em choque. Então, a partir daquele momento, eu decidi que eu ia dar uma chance para aquela verdade que estava dentro de mim. Eu não tinha ideia de como começar. O próprio site da Hakuna, o primeiro site fui eu que fiz, de forma completamente artesanal, não tenho conhecimento nenhum disso, mas fiz o site.
criei uns roteiros que acabaram não se confirmando, mas eu estava no caminho certo, eu sabia que eu estava no caminho certo, eu sabia que de alguma coisa boa daquela salada eu ia tirar. Eu também sabia que eu tinha um conhecimento que usualmente as pessoas não têm do continente africano, né? Eu conheci grande parte dos países da costa leste, Uganda, Tanzânia, Quênia, Malawi, Moçambique. Eu tinha rodado 25 mil quilômetros de moto em parceria com a Honda na África do Sul, pela África do Sul, Eswatini, Lesoto, Botsuana, Zimbábue. Então eu tinha conhecido esses países de uma forma muito diferente, fora daqueles pontos tradicionais que todo mundo martela. Então eu trouxe esses roteiros. Bom, fundei a Hakuna Matata. Eu desenvolvi todos os roteiros da Hakuna Matata. Então são roteiros artesanais, você não encontra ainda no mercado brasileiro. Inclusive estive na Europa no final do ano passado, visitei mais de 15 agências de turismo lá na Europa, levando os meus roteiros. E eu vi que meus roteiros de fato eram muito originais, porque até os europeus que têm uma conexão histórica com a África não sabem comercializar a África de uma forma correta. E aí eu consegui confirmar essa tese lá na Europa também. Fundei a Hakuna Matata, criei, desenvolvi os roteiros e criei expedições ao longo do ano, né? Então hoje eu tenho expedições que eu chamo de África Austral, que eu reúno 3 países numa única expedição, são 10 noites, 11 dias, pela África do Sul, Eswatini e Lesoto. Nessa expedição é fantástico, eu consegui reunir gastronomia, paisagem cênica, observação animal e muita experiência cultural. Tenho Botsuana e Zimbábue, Victoria Falls, então eu cruzo a Botsuana do sul ao norte, passando por vários pontos fantásticos, deserto de sal, da planície de sal de Macadipade, 4 dias acampado no Delta do Okavango, que é um oásis de vida selvagem. Visitamos um santuário de rinoceronte, que tem rinocerontes brancos e negros. Fazemos city tour para visitar tribos locais. Desenvolvi um roteiro, que esse roteiro foi muito legal. Eu me apaixonei por esse roteiro. Inclusive aproveitei bastante viajando com a turma, que foi unir o mergulho. Eu sou apaixonado pelo mergulho, muito embora eu fique nauseado andando de barco, hein? Já viu um guia de mergulho ficar nauseado andando de barco? Sou eu, cara. Eu ando de barco e passo mal. Mas eu consegui unir 2 paixões. Primeira paixão, África, e a segunda paixão, mergulho. Então eu desenvolvi um roteiro que num dia a gente está fazendo um safari, vendo os grandes 5 animais e diversos outros, e no outro dia a gente está mergulhando com tubarões na temporada de tubarões na costa de Moçambique. É um roteiro de 12 dias que eu desenvolvi também, que foi bem legal. Inclusive temos já para esse ano agora, em outubro, esse roteiro. E é isso, desenvolvi a Hakuna Matata, criei as expedições, fiz poucas, mas boas parcerias. Foi muito importante. A Mundo Terra, posso olhar para a câmera e agradecer, cara? Pode, ali. Rafa, Guto, a Mauri da Latitude 51, muito obrigado. Vocês estenderam a mão para mim quando eu mais precisei, quando eu abri a Hakuna Matata, porque os amigos não vieram, mas eles vieram. E me deram a primeira oportunidade de levar e provar a minha tese do continente africano. Então eu tenho provado a minha tese, graças a Deus tem dado tudo certo. E hoje, Zulu, eu acho que eu tenho o melhor trabalho do mundo. Eu levo as pessoas para visitar a África através da minha perspectiva. E eu passo grande parte do ano lá. No passado eu passei quase 7 meses lá. Esse ano não vai ser diferente, vou passar muitos meses. Estou embarcando agora em abril, volto só final de julho. Depois embarco novamente em setembro, volto só em novembro. Então eu tenho passado grande parte do meu tempo no lugar que eu sou completamente apaixonado, que é a África. Olha, tô aqui com água na boca, pensando o que eu posso oferecer de serviço. Você é meu convidado, tá? Você é meu convidado. Deixa eu oferecer o serviço primeiro, o serviço. Pensando em carregar malas, eu sou forte, aguento, sei cozinhar, né? Mas a gente até brincou em Curitiba, né, com o Falcone, né, o Vitor Falcone, que você tá levando aí. Vai comigo, Vitão. Um cinegrafista porque, pô, é um filme, é uma vida, né? É muito legal, assim, você poder conviver com essa cultura diferente da nossa, com a culinária, com tudo, né? Então, isso traz uma riqueza enorme. Quando você fala transformação, ela só acontece se você tiver com o seu coração aberto, se você tiver com os seus olhos abertos e você estiver ali sentindo, porque não basta olhar, não basta ouvir, você precisa sentir, né? Então eu fico emocionado, arrepiado de quando você começou a falar sobre o seu roteiro, eu comecei a viajar no seu roteiro, né? Porque você começa a olhar imagens, você começa a ver imagens, principalmente eu que acompanho você na rede social ali, já viu algumas postagens, eu falo, gente, isso aqui ele tirou de algum filme, ele foi ali no YouTube, pegou de algum filme que tem aí de Hollywood, porque isso não parece ser tão real, né? E quando você também falou sobre segurança, violência,
Gabriel, quem mora em São Paulo tá preparado para viajar o mundo inteiro, né? Porque... Concordo 100%. Zulu, é triste falar isso, mas eu como brasileiro eu posso falar. Eu não deixo ninguém falar mal do meu país quando eu tô fora do Brasil, tá? Não deixo ninguém. Nenhum gringo pode falar mal do Brasil na minha frente. Eu sou um baita protetor do nosso país. Nosso país é maravilhoso. No entanto, nós aqui, dos brasileiros, eu preciso confessar que os lugares mais perigosos que eu já estive não foi fora do Brasil. Infelizmente, a gente vive num país extremamente violento. É verdade. O Gabriel, voltando ali para as expedições, né? Você já comentou aqui nesse episódio que está levando uma criança de 2 anos. Isso. Mas eu também sei que você teve agora no Mundo Terra com um grupo lá de senhoras. Sim. Né? Quem que pode participar de uma expedição como essa? Você falou 11 dias, 10 noites, e ali você... Quem que pode participar? Todo mundo, Zulu. Esses são roteiros desenvolvidos para todo mundo. Eu tô indo para Botsuana agora, em junho, de 1 a 12 de junho. Tem 5 senhoras indo comigo. A mais nova tem 63 anos e a mais idosa tem 74, 75. Vão ficar acampadas comigo dentro do delta do Okavango por 4 dias. Por 4 dias. Então, assim, as expedições são desenvolvidas para toda a faixa etária. Eu tô levando, igual você comentou, tô levando crianças de 2 anos, 6, 10 anos. Tô levando pessoas da mesma faixa etária do que eu, entre 30 e 40 anos. Levando pessoas entre 40 e 50, 50 e 60. É claro que dependendo do roteiro, eu aconselho um ou outro, né? Então, por exemplo, expedições com crianças, eu desenvolvi um roteiro para família, que é um roteiro de 8 dias, porque a criança não está preocupado em paisagem cênica, a criança não está preocupada em gastronomia, a criança não está preocupado em experiência cultural. O que a criança quer ver? Quer ver bicho. A criança quer ver bichinho. Então, eu acabei personalizando alguns roteiros dependendo do tipo de público que eu tenho, né? Então, por exemplo, essa família que vai, eu tô levando 3 crianças, a mais novinha tem 2 aninhos, que é o Luca. A gente vai fazer uma expedição de 8 dias pela África do Sul e Eswatini. Então, basicamente, eu permaneço muito mais tempo nos lugares, para a criança não se cansar durante trajetos, né? E eu coloco muita experiência de observação animal. Então, eu sempre tento criar os roteiros em base do público que eu quero levar. Mas a África, todo mundo é muito bem-vindo, independente da faixa etária, independente de qualquer coisa. O convite está aceito, eu só vou me preparar, tá bom? Bora, Zulu. Convidado especial. Preparar e tenho certeza que vai ser uma linda jornada, né? Gabriel, eu preciso perguntar para você. Naquela virada de chave, naquela viagem, existe algum arrependimento? E quando você olha para aquele Gabriel, o que você vê? O Gabriel que existia antes da viagem ficou no passado. Esse sem dúvida não caminha mais comigo. Não há nenhum arrependimento, Zulu. Eu sou extremamente grato por tudo que eu passei, principalmente pelas dificuldades que eu atravessei. Porque as dificuldades, elas têm muito mais a ensinar do que os bons momentos. Se a gente souber observar, refletir e aprender. Eu tenho um mantra para mim na minha vida, que tudo precisa de tempo para ser digerido. Então, passou por uma experiência. Quando eu passo por uma experiência ruim, e eu sei que naquele momento é muito conturbado, mas eu tenho certeza que eu vou tirar algo de bom daquilo que eu passei. E experiências negativas não necessariamente vai nos conduzir para coisas negativas na vida. Eu tenho vários exemplos. Eu peguei uma intoxicação alimentar em Lalibela, no norte da Etiópia. Fiquei 5 dias sem sair da cama. Lalibela era uma cidade que tinha sido recuperada. Eu tive na Etiópia numa época muito conturbada, que foi quando os rebeldes estavam tentando tirar o governo. Havia quase uma guerra civil entre rebeldes e o governo local. E Lalibela, que é uma cidade ao norte da Etiópia, os rebeldes tinham tomado essa cidade, mas os militares do governo tinham expulsado os rebeldes. E era uma área segura para visitar, e eu fui até lá. Não sou nenhum guerreiro, não sou nenhum corajoso, não. Era super seguro ir lá, tá? Mas a cidade estava se reestruturando ainda. Não tinha energia elétrica. Para carregar o celular, eu tinha que deixar o celular durante o dia no gerador a diesel, na vilazinha, buscar depois de algumas horas. E eu cheguei de lá de carona com um caminhoneiro, porque não tinha transporte ainda. Então eu passei o dia inteiro viajando, estava muito cansado. O caminhoneiro me deixou na vila e eu fui num restaurante muito local. E no outro dia eu acordei com 39 graus de febre,
vomitando, indo no banheiro toda hora, e eu fiquei 4 dias sem conseguir sair da cama, assim, Zulu, foi uma das piores experiências que eu atravessei. O hospital não conseguia me atender, porque não tinha estrutura, eles só conseguiram fazer o teste de malária, mas eu sabia que eu não tinha malária. Eu consegui pegar o único voo semanal que tinha de Lalibela de volta para Addis Abeba, que é a capital. E aí lá sim eu fui tratado no hospital maior e etc. Quando eu me recuperei, eu estava muito fraco ainda, eu resolvi voltar para Portugal, para aí sim descansar e depois embarcar de novo. Mas por conta dessa intoxicação alimentar, eu contei toda essa história porque eu quero te falar o seguinte, por conta dessa intoxicação alimentar, que foi uma experiência negativa que eu tive, eu mudei a minha rota e fui para o Nepal. Lá no Nepal eu tive experiências transformadoras, amei viajar pelo Nepal, fiz o Annapurna Base Camp, fiquei 1 mês viajando pelo Nepal, depois fui pro Sri Lanka, aluguei um tuk-tuk no Sri Lanka, viajei o país inteiro de tuk-tuk, foi uma outra experiência. Se eu não tivesse tido essa intoxicação alimentar na Etiópia, eu não teria tido essas experiências. Então eu acho que a experiência negativa, ela pode nos conduzir para algo bom na vida, né? Então sim, respondendo, eu acho que foram vários aprendizados, e essas experiências negativas eu sou muito mais grato pelas experiências positivas. Então não me arrependo de absolutamente nada, Zulu. Eu sempre faço esse exercício, né, de falar assim, se isso não tivesse acontecido, não teria acontecido isso. Aí eu falo, se fosse alguns minutos mais rápido, não teria acontecido isso. Se fosse alguns minutos mais lento, não teria acontecido isso. Eu respeito, muita gente acredita que tudo está escrito, alguns acreditam que não está escrito e está tudo certo, está tudo bem, né? Mas a gente vai vivendo a nossa jornada e vai aprendendo e se transformando. Eu acho que o grande segredo está na transformação. Qual que foi o momento mais desafiador em todas essas expedições? Você já falou essa de ter ficado 4 dias, mas aí você teve depois uma experiência muito positiva. Qual que foi o momento mais desafiador? E já aproveitando, o que ainda te desafia? Acho que foram vários momentos desafiadores, é difícil eleger um. Eu acho que viajar de moto sozinho pela África, acampando, foi um desafio. Lidar com o desconforto é muito difícil, Zulu. Assim, você lidar com um desconforto constante. Dirigir 6, 7, 8, 10 horas por dia para percorrer 200 quilômetros, porque a condição das estradas, dependendo do lugar, é muito precária. Chegar no final do dia, ter que armar acampamento, fazer comida, dormir com frio. Por exemplo, em Botsuana eu fui mal preparado, eu peguei temperaturas de próximo a 0. Meu saco de dormir era para mais 15. Então, assim, eu acho que lidar com o desconforto de forma constante foi muito difícil, mas através do desconforto eu consegui apreciar mais pequenas coisas que o conforto traz. Então, por exemplo, um banho quente que se tornou algo elementar nas nossas vidas, né? A gente volta para casa, a gente tem certeza que a gente vai tomar um banho quente, um banho gostoso. Hoje eu consigo apreciar mais essas pequenas coisas. Então, um banho quente, um chá ou um café quentinho num dia de inverno, a coisa mais maravilhosa do mundo. A felicidade, eu acho que está nos pequenos prazeres da vida, não está nos grandes. Não tá, há quem acha que a felicidade é tirar uma Ferrari da concessionária, é comprar um apartamento caríssimo no melhor bairro de São Paulo. Eu sou o oposto disso. Eu acho que a felicidade está na descoberta dos pequenos prazeres. Um banho quente, um café quente, um dia de caminhada na chuva, sentar em algum lugar e poder tomar um chá. Então eu acho que a felicidade tá nessas coisas. E você me perguntou, né, quais foram os momentos mais desafiadores? Eu acho que foram vários. É difícil eleger um. Mas a viagem de moto eu acho que tem um peso maior. Não me arrependo de forma alguma, foi maravilhoso. Eu só consegui desenvolver a Hakuna Matata por conta dessa experiência. E eu também só consegui, eu acho que, apreciar mais os pequenos prazeres da vida por conta disso também. E a tua segunda pergunta qual que era, Zulu? Desculpa. Eu vou me perdendo aqui no raciocínio, cara. Não, tá muito tranquilo. Era o que te desafia ainda, né? Ainda hoje. A curiosidade. Eu sou movido pela curiosidade, assim, cara. Eu sou apaixonado pela descoberta, pelo novo. Eu sou muito atraído pelo novo. Eu sou uma pessoa muito intensa. E eu sou muito atraído pelo novo. Então tudo que é novo pra mim me atrai demasiadamente.
Eu sou um amante da vida, eu sou apaixonado pela vida. Às vezes eu me pego pensando, cara, como eu queria viver 500 anos, porque eu quero realizar tanta coisa na minha vida que eu não sei se vai ser possível realizar tudo isso em 70, 80 ou 90 anos. Tem várias coisas que eu quero fazer na minha vida. Então, são vários caminhos que eu quero percorrer. Então, acho que é isso, Zulu, assim, traduzindo, eu acho que eu sou muito movido pela curiosidade. Sou um apaixonado pela vida. Essa sua amizade com a solidão, você é amigo ou inimigo da solidão? Porque em vários momentos você está sozinho e aí ela está ali do lado. Você conversa com ela ou você briga com ela? Eu aprecio muito a solitude, né? Há uma diferença muito grande entre solidão e solitude. Eu acho que a solidão é você querer estar com alguém, você não ter alguém para estar. E a solitude é você ter a possibilidade de estar com alguém, mas escolher estar sozinho. Eu escolhi a solitude em muitas fases da minha vida, né? E também tive solidão em diversas outras fases. Eu acho que quando você se depara com um problema, é muito mais fácil você superar esse problema quando você está caminhando com alguém. Por outro lado, eu acho que a solitude, ela tem essa capacidade de trazer reflexões e aprendizados que você não teria se você estivesse com alguém. E a solitude traz algo muito importante na vida, que é o protagonismo. Quando você está sozinho, você, querendo ou não, precisa tomar decisões de forma independente. Coisa que não acontece quando você está em grupo ou em casal. Porque quando você viaja em grupo, você não precisa tomar decisão. As pessoas podem tomar decisão por você e você simplesmente seguir essas decisões, que é o que acontece sempre, né? Quando se viaja em grupo. E quando você viaja sozinho, você, querendo ou não, você precisa assumir o protagonismo da sua vida. E eu acho isso uma beleza incrível. Você ser dono das suas decisões e não ser coadjuvante. E quando eu reflito pela vida que eu tinha antes, no mundo corporativo, eu fui coadjuvante da minha própria vida durante vários anos. Só estava seguindo a manada, o tempo inteiro. Não decidia. Tudo era decidido por mim. E a partir do momento que eu me desliguei do corporativo e eu tive que ir para a estrada, tomar as minhas decisões, automaticamente eu me tornei protagonista da minha vida e não coadjuvante. E hoje eu tento exercer esse protagonismo de forma integral, o tempo inteiro. Então eu acho que por isso que a solitude é tão importante. Ela é desconfortável, sem dúvida, pra caramba. São poucas pessoas que se atrevem a entrar na solitude, né? Tem gente que não tem coragem de ir no cinema sozinho se não tiver com outra pessoa. Tem gente que não consegue sentar numa praça de alimentação no shopping sozinho porque não se sente bem pelo julgamento das pessoas que vão estar do lado. E isso é algo que hoje eu não tenho mais dificuldade nenhuma. Se eu precisar entrar numa sala de cinema sozinho, precisar almoçar sozinho, assim, eu tenho zero problema com essas coisas. Então eu acho que a solitude me trouxe muito disso, desse ensinamento do protagonismo. Acho que a experiência, a vida nos faz amadurecer, né? Eu outro dia queria comer um restaurante japonês e fui sozinho, né? E aí, para quantas pessoas a mesa? Sempre essa pergunta. Para mim, minha melhor companhia hoje sou eu. E me senti muito bem, sabe? Eu acho que eu tinha receio, né? Às vezes as pessoas vão ficar olhando, vão falar, nossa. E muitas vezes a gente, como você falou, a gente escolhe, né? Estar naquele momento sozinho. E a gente tem muito medo do julgamento, né? A gente conduz muito a nossa vida em base do que as pessoas vão pensar. E, as pessoas daqui 5 minutos nem lembram mais que você existe. Essa é a grande realidade. E a gente continua preocupado com o que as pessoas vão achar da gente. É verdade. Ô Gabriel, como que você definiria a essência, né, da Hakuna Matata, essa experiência? Como que você acredita que isso está muito linkado e conectado com o que você acredita, mas também existe uma expectativa de quem está indo, né? Porque você decorreu aí várias situações e muitas vezes você falou, cheguei numa cidade que não tinha energia, mal tinha água, mal tinha condições. E muitas vezes a frustração está pela grande expectativa que criamos de alguma coisa. Como você faz isso?
É verdade. Assim, o slogan da Hakuna é experiências que transformam. Esse é o slogan da Hakuna. Então eu tento, dentro das expedições da Hakuna Matata, fazer com que as pessoas lidem com o contraditório, que foi aquilo que a gente conversou no começo da nossa conversa aqui, né? Então eu tento apresentar o contraditório para elas o tempo inteiro. Porque assim, você sair do conforto da tua casa, cruzar um oceano, no nosso caso o Atlântico, para ver mais do mesmo, para mim não faz sentido. É melhor ficar no conforto da nossa casa, né? Então eu acho que qualquer experiência que a gente tenha na vida, a gente tem que tirar algo de proveitoso daquilo. Então nas experiências da Hakuna Matata, eu tento sempre trazer o contraditório. Então, eu tento apresentar a consciência ambiental, a importância da preservação. Eu busco fazer com que as pessoas olhem para aquilo que elas estão observando de uma forma diferente. E eu sempre também tento trazer bastante informação nas nossas expedições, né? Então, informação do país, população, dinheiro, quantidade de tribos que o país possui, religião, para que essa pessoa de fato ela lide com o contraditório e quando ela retorne para a casa dela, elas vão voltar mais cansadas, tá? As minhas expedições ninguém vai voltar. O que eu falo, não tire férias, viaje. Você não está tirando férias comigo, você vai viajar. Tanto é que quando eu faço apresentações para os clientes, eu tenho 3 pilares. O primeiro é segurança, não abrimos mão de segurança. O segundo é experiência e, em terceiro, conforto. Então, eu coloco a experiência na frente do conforto. Então, se eventualmente a gente tiver que dormir num lugar que não é um hotel 5 estrelas para ter uma experiência fenomenal, que seja uma caminhada com rinocerontes que a gente faz em Eswatini, no Parque Nacional que é referência de rinoceronte, eu vou colocar. Porque a experiência ela está na frente do conforto. As pessoas vão comer e vão dormir bem, tudo bem. Mas o foco das minhas expedições não são resorts, lodges, hotéis 10 estrelas que funcionam como uma cortina de fumaça que faz com que você não enxergue o que está além, né? Quando você vai num hotel extremamente caro, todo mundo é simpático, todo mundo é amigável, todo mundo está sorrindo para você. Isso não quer dizer que isso seja a realidade do país. As pessoas estão sendo simpáticas muitas vezes porque você está pagando. Então eu tento trazer a realidade dentro das expedições da Hakuna Matata. Legal. O Gabriel, você tem... Vamos falar um pouquinho sobre futuro? Bora! Tem algum projeto? Aqui não tem regra, tá? Daqui a pouco a gente volta... Sem problema. Daqui a pouco a gente volta pro presente e vai pro passado também. Bora! Tem algum projeto para compartilhar pra gente que você ainda não tirou do papel e ele tá aí desenhado? Sempre, Zulu. Conta pra gente. Hoje a minha principal meta é fazer a costa oeste de moto, da costa oeste africana. Então eu quero comprar uma moto na Europa hoje, seja na Espanha ou em Portugal, cruzar o canal de Gibraltar para o Marrocos e descer a costa inteira oeste do continente africano até a África do Sul e depois percorrer a costa leste do continente africano, embarcar a moto em Mombasa, no Quênia, para Oman, no Oriente Médio, e depois retornar de moto até a Europa. Esse é um projeto que precisa de muito planejamento, cascalho e também tempo, né? E tempo hoje é um ativo que às vezes é difícil conseguir conciliar, né? Um projeto desse me requer quase 1 ano para poder fazer tudo isso. Eu quero fazer isso de forma independente e de moto. Eu sou apaixonado por motociclismo. E eu acho que viajar de overland nos países é uma experiência muito diferente. Quando você pega um avião, você perde tudo que está entre. Quando você viaja de moto ou de carro, você consegue absorver tudo que está entre. Então eu tenho esse projeto que eu quero muito realizar e eu vou realizar. Mas hoje o meu grande foco hoje está na Hakuna Matata, né? Então esse ano aqui, graças a Deus, estou levando quase 50 pessoas nesse primeiro semestre para viajar comigo. Teoricamente é o primeiro ano, porque eu fundei a empresa ano passado. Passado eu estava ainda idealizando, planejamento, fiz 2 expedições, mas esse ano aqui é o ano de tração. E já estou trabalhando nas expedições do segundo semestre, já que vai acontecer em setembro, outubro e novembro. Então agora eu preciso me dedicar quase que 100% para a Hakuna Matata, então isso é o meu grande foco. Mas o pessoal está sempre ali piscando para mim, porque eu sei que isso eu tenho certeza que eu vou fazer. Então, do ponto de vista pessoal, hoje, esse é o meu grande projeto. Muito interessante. A gente sempre tem desenhos, né? Sempre. Seja na nossa mente, seja guardado ali na gavetinha ou no próprio computador, né? A gente tem projetos para o futuro que demanda
Você falou algo que é verdade. Muitas vezes o tempo ele é muito mais valioso do que a questão monetária, né? Porque a demanda ela é grande. E a gente tem que... Eu sempre fico fazendo esses cálculos também. Porque eu falo assim, eu preciso desse tempo, mas esse tempo ele custa X, né? E a gente precisa calcular isso para não poder ficar pelo caminho. Gabriel, qual conselho você daria para quem quer mudar de vida, mas sente medo ou insegurança? Vai. Vai, porque a vida é uma só, Zulu. Acho que eu li uma trilogia de uma médica brasileira, ela faz cuidados paliativos. Ana Cláudia... Esqueci o último nome dela. E li também de uma enfermeira australiana que cuidava de pacientes que estavam à beira da morte. E ela ranqueou 5 arrependimentos. Um dos arrependimentos, que é um dos principais, as pessoas que estão morrendo, porque quem está morrendo não tem mais vaidade. Então as pessoas podem falar abertamente, né? É não ter vivido uma vida verdadeira para elas mesmas. Então ter vivido uma vida muito em base do que as pessoas gostariam, do que uma vida que fosse verdadeira para elas. Então eu acho que esse é o principal conselho que eu daria. Seja protagonista da sua vida e viva uma vida que seja verdadeira para você e não para os outros. Há muito mais coisa na vida, há muitas coisas na vida que é muito mais importante do que deter, do que ter posses, né? Ser, por exemplo, é muito mais importante do que ter, na minha opinião. Então acho que esse é o principal conselho, assim, Zulu. Viva uma vida que seja verdadeira para você e não para os outros. Parece fácil falar igual eu estou falando, é difícil pra caramba, mas é possível. Muito de que a gente pode entender, né, que hoje a comparação ela acaba sendo algo tão latente na vida das pessoas, principalmente de algumas gerações que vêm depois da nossa. A minha é bem antes da sua. Eu não sou tão novo assim, Zulu. Não, a minha é bem antes. A minha é bem antes. Aí tem o seu xará ali que vem bem depois, a geração dele é bem depois da sua, né? Então, aí tem a geração dos meus filhos e a gente sempre toma muitos cuidados para que as pessoas parem de se comparar. Porque eu falo que o que tem na rede social nem sempre é a verdade, né? A verdade é o que quase está dentro da sempre gente. Não é a verdade, né? A verdade é o que está dentro da gente, a nossa essência. E aí dentro da nossa conversa, né, a gente está encaminhando para o final aqui, você falou sobre algumas situações e eu falo assim, ser rico é você exatamente ter o dinheiro suficiente para o momento que você quer tomar um sorvete, você conseguir comprar o sorvete. Exato, cara. Boa definição. É isso. Você é rico. E aí eu passei por uma situação recentemente que eu tinha um dinheiro e eu estava sem carro naquele dia e eu precisava fazer algumas coisas, cara, e eu ia ter que pegar o trem depois para poder chegar até onde estava o carro, né? E eu sei que eu acabei usando muito do dinheiro e me sobrou R$ 5,21. E aí eu fiquei naquele momento meio desesperado porque eu não sabia quanto que custava o valor do bilhete do trem. E eu precisava chegar até a estação e comprar o bilhete ali via Pix, na máquina e tal. Quando eu cheguei, que eu deparei que o valor era R$ 5,20, eu falei, é isso. A felicidade tá aí. Eu tenho R$ 5,21 na conta e eu preciso de R$ 5,20, me sobrou 1 centavo. Exato. E aí eu precisei exatamente daquele momento, daquele deslocamento de trem para chegar até o carro. Então isso é ser rico. Isso é ser rico. Né? Então não é você ter milhões e não saber quanto você tem na sua conta e não conseguir o deslocamento. Quando eu falo deslocamento, é você se transpor para o lugar que você quer estar. Né? Então essa é a definição que a gente precisa ter para a vida. Gabriel, você sabe que eu tenho só a percepção do se o episódio foi bom depois que eu estou lá em casa assistindo, fazendo a edição.
Mas quando eu olho para o relógio e percebo que a gente já falou mais de 1h30 e não parece que a gente conversou 1h30, eu tenho certeza que o episódio foi sensacional. Espero que eu não tenha falado muita groselha aqui, viu, Zulu? Não vejo a hora desse episódio estar no ar para mais pessoas poder escutar o que eu e o Gabriel, seu xará ali, que está na técnica, escutou aqui. Então, deixe suas redes sociais, as pessoas que querem conhecer a África, que querem participar dessas expedições, que querem ouvir as suas palestras, que querem acompanhar a sua rede social, fique à vontade na Câmara da Verdade. Bom, Câmara da Verdade, mais uma vez, Zulu, muito obrigado aqui pela oportunidade de eu poder usar o teu programa também como uma forma de falar um pouquinho sobre a Hakuna Matata, que hoje é a minha grande meta. Mas quero também aproveitar e agradecer não só você, mas, de novo, o pessoal da Mundo Terra, a maioria da Latitude 51, sou muito grato a vocês. Minhas redes sociais, Gabri Turano, essa é a minha rede aberta, Gabriel_Turano é minha rede fechada. E o Instagram da Hakuna Matata é HM Experience BR. Então, quem quiser saber um pouquinho mais sobre a África ou tiver interesse um pouco mais sobre a minha vida, vai encontrar bastante coisa lá. O meu site é gabrielturano.com e o site da Hakuna Matata é hakunamataexperience.com.br. Gente da Verdade, agradecimento especial a Carol, meu amor, sempre me apoiou em tudo que eu fiz na minha vida, inclusive foi uma das poucas pessoas que me apoiou a viajar, mesmo ela não viajando comigo no começo. Então, realmente é uma pessoa que eu preciso agradecer de alma e coração. Obrigado por tudo. E te amo. Muito bom. Boa, garoto! E vamos ter aí, com certeza, uma grande experiência. E eu sempre falo isso para os meus alunos, né? Olha, na verdade eu escrevo no final assim, para quem quiser, né? E para quem quiser ter uma transformação, com certeza vai ter, não vai? Sem dúvida. É isso. Aqui nós estamos no Estúdio Voz com trabalhos técnicos do Gabriel, seu xará. É isso? Valeu? Até a próxima. Quer um suplemento que realmente faz a diferença? A House Whey nasceu para oferecer qualidade, performance e saúde. Criamos fórmulas inovadoras com ingredientes naturais, sem conservantes ou corantes artificiais. Tudo para garantir uma nutrição eficiente. Seja você um atleta de alto rendimento ou alguém que busca mais saúde no dia a dia. Proteínas de alto desempenho, sabores incríveis e digestão leve. Mais do que suplementação, é um estilo de vida. Descubra nossos produtos em www.houseway.com.br e siga no Instagram @house_way. House Whey, naturalmente melhor.